Gente, então eu acabei de falar a respeito de alguns princípios, né? A respeito da situação que você tem vivido, né? E o como que isso vai muitas das vezes causar alguns problemas somáticos, né? Que são problemas que começam no psicológico e vão terminar no seu corpo, vão se manifestar através de problemas físicos, né? Através de doenças muitas das vezes ou através de simples incômodos que acabam se tornando transtornos aí mais pra frente. Esses são os princípios para que isso não aconteça. Eu sei que já tem gente que já está acontecendo. Quais são os contraprincípios? Todo princípio tem seus contraprincípios. Quando a pessoa ela começa a viver uma complicação no seu relacionamento, é normal que ela se encontre numa situação que ela não sabe o que faz. Então, uma das coisas que normalmente nós, como seres humanos, nós fazemos e não deveríamos fazer é retroceder. O que é retroceder? Quando a gente é criança, toda vez que a gente não sabe o que faz, a gente chora, a gente chama o pai, a gente chama a mãe, porque a gente não sabe o que fazer, até porque não é só uma questão de não saber, é uma questão de muitas das vezes não poder contra aquilo que está acontecendo, porque a gente é simplesmente uma criança e é dotado de pouca capacidade, tanto física quanto intelectual, para executar determinadas atividades. Então o que a criança faz? Ela vai chorar, ela vai se esconder, para que ela não precise passar por aquilo, ou pelo menos finja que não está passando, né? E o que está acontecendo agora na fase adulta? Quando a gente se torna adulto, não quer dizer que a gente não seja criança ainda. A questão é que muitas das vezes nós não temos maturidade o bastante para conseguir resolver questões que a gente não sabe resolver. Por exemplo, você está aí passando por um problema de relacionamento. Se você soubesse resolver, se você conseguisse resolver isso sozinho, com certeza você não estaria aqui. Mas você teve a ótima ideia de falar: eu sou adulto. E o adulto, quando ele não sabe resolver a questão, ele procura um profissional, uma pessoa que seja preparado para ajudá-lo, né? Imagina só, eu tô com um problema de doença, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? Claro que não, eu vou procurar um médico, eu vou procurar pessoas especializadas nessa área. É isso que um adulto faz. Mas o que acontece? Pessoas, como eu já ouvi vários de vocês falando aqui, muitas das vezes, por não saber lidar com essa situação, o que eles acabam fazendo? Eles acabam regredindo. Eles acabam agindo como criança, tá? Aí ele parte para irresponsabilidade, ele parte para fingir que não está acontecendo. Por exemplo, a pessoa tem uma vida, tem um trabalho, tem uma estrutura, tem uma família, tem tudo isso para zelar, tem tudo isso que está correndo risco, né? Só que o que a pessoa faz para que ela consiga se desvencilhar dessa situação que ela não gostaria de estar passando? Ela chuta o pau da barraca, ela cai fora, ela muda de cidade, deixa as contas tudo lá para o outro pagar. Isso é uma coisa que acontece porque a pessoa ela está retrocedendo no seu estado infantil. Uma das coisas que acontece muito e que esse é o ponto-chave para a gente falar a respeito de contraprincípios em relacionamentos, é normal você está sofrendo, seu cônjuge está sofrendo também. Ninguém gosta de um término, ninguém gosta de uma ruptura, ninguém gosta de problema, de briga, ninguém gosta disso. Isso não é bom para ninguém. E ninguém quer passar por isso, mas lamentavelmente a gente passa por coisas que a gente não gostaria de passar. É isso que diferencia o adulto do infantil. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. O infantil, ele só faz aquilo que ele gostaria de fazer. Sabe a criança que você dá alguma coisa para ela comer, ela fala: eu não gosto disso. E depois que vira adulto, você come até pedra? É mais ou menos desse jeito. Então, quando a gente é criança, não gosto, não quero, não faço. Por quê? Porque só faz aquilo que dá prazer. E o que vai acontecer quando esse adulto ele se depara com essa problemática aí, onde ele tem que se negar muitas das vezes? O casamento fala muito de se negar, né? Ele vai regredir. Aí ele começa a agir como se ele fosse solteiro. Aí ele vai querer. Eu falei aqui pra vocês, né, que é para vocês se concentrarem na saúde de vocês, que é para vocês se concentrarem em ficarem bem. Fiquem bem, tá? Não fica morrendo por causa do relacionamento. Isso a gente vai resolver. Mas você precisa agora se preocupar com você. Você precisa estar bem consigo mesmo, tá? Se ama um pouquinho aí. Jesus ele fala assim: ama seu próximo como a ti mesmo. Então, se você não está amando nem a si mesmo, que dirá o seu próximo, né? Então, se preocupa com você primeiro, depois você se preocupa com o outro.
Qual que é a questão do contraprincípio aqui, disso que eu acabei de falar? A pessoa, nessa ideia de amar a si mesmo, ela quer fazer aquilo que é seus prazeres. E o que é o prazer do ser humano? Ser irresponsável. A maioria dos prazeres que você vive imediatos, dos prazeres imediatos que a gente tem, são prazeres que nos fazem mal. Então o que a pessoa faz? O cara ele vai pra porta de boteco, o cara ele vai beber todas, ele vai sair com todas as mulheres, a menina vai pra balada e vai fazer coisas que ele nunca fez e vai entrar em entorpecente para ver se esquece um pouco dos problemas. Então são todos problemas, são todas coisas que você faz para adquirir um prazer rápido. Isso são todas coisas que fazem mal para você. Então isso não é se cuidar, tá? Se cuidar também tem a ver com sair da sua zona de conforto. Quando você está fazendo isso que eu acabei de falar, fazendo todas essas coisas que não são legais para você, você está regredindo na sua fase infantil, porque o infantil ele busca só o prazer próprio, entendeu? O infantil ele só quer aquilo que dá prazer imediato para ele. Ah, você quer chocolate? Quero. Quer comer comida normal, saudável? Não, não quero não. Quero só coisas que me dão prazer de imediato, de preferência com muito açúcar. Né? Então isso é do infantil, isso é da criança. Então se você está partindo para esse ponto de e daí posta lá nas redes sociais, agora eu tô solteira, a vida tá boa e não sei o que, e filma lá na boate e fazendo bagunça, cara, não é verdade, isso é uma mentira. Você está vivendo uma mentira. Por fora, racionalmente, na sua cabeça, você está falando, nossa, tô por cima da carne seca, né? Mas por dentro você está tentando tampar o sol com a peneira porque não tá legal. Sabe, você está tentando mostrar para outra pessoa uma coisa que não existe na verdade. Você está morrendo por dentro e fingindo uma coisa que não existe. Por quê? Para tentar abafar a dor que você está sentindo, você tenta jogar uns prazeres imediatos em cima dele. É igual a criança que ela corre pro pai, ela não sabe o que faz. Então o adulto ele regride para essas fases. Ao invés dele chegar e confrontar o problema, né? Eu sempre falo a respeito da transferência de responsabilidade, que é uma das coisas que tem bastante a ver com isso que a gente está falando aqui. Você pega lá o primeiro Adão, lá em Gênesis 2, Adão quando ele peca, por que eu não falo da Eva? Porque quem era o responsável era o Adão. Era o Adão que Deus tinha dado a responsabilidade para ele. Tanto é que quando Deus ele entra no jardim, ele não pergunta pela Eva, sabendo que era a Eva que tinha comido primeiro. Ele pergunta pelo Adão, porque era o Adão que era a cabeça da família. Entendeu? Era ele que era responsável por ela. Então, quando Deus ele fala, Adão, por que você fez isso? Adão faz o quê? Joga a responsabilidade nas costas de Deus. Não, foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso comigo, não foi eu. A culpa não foi minha, né? Agora, em contrapartida, o segundo Adão, representado ali por Cristo, quando as pessoas, né, a igreja, né, no caso, quando ele morre, agora é a igreja, é representada pela noiva de Cristo. Jesus ele é crucificado pelo seu povo. E diferente do velho Adão, ele não tendo culpa, o velho Adão tinha. O novo Adão não tendo culpa, ele falou assim, pode colocar na minha conta, mas perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, essa que é a diferença de um relacionamento maduro e de um relacionamento infantil. O relacionamento infantil, os dois brigam pelo seu próprio orgulho. No relacionamento maduro, por mais que eu sei que a culpa não foi minha, eu jogo nas minhas costas e falo, eu vou arrastar esse relacionamento aqui, nem que seja na marra. Por quê? Porque se vive de princípios e não de contraprincípios. Quem vive de contraprincípios, no final vai ter que pagar a regra. Agora, quem vive em princípios sempre vai viver em prosperidade e exponencialidade. Beleza, gente? Postem aí o que vocês não entenderam aí que eu explico para vocês já.